Glória a Deus. Meus irmãos queridos, a paz do Senhor. Pode se assentar, por gentileza. Uma alegria estar com os irmãos. Mais um dia, na mesma semana. Que bênção, né? Eu ficaria mais alegre se o pastor Orlando já tivesse recuperado, mas eu creio que da próxima vez ele vai estar aqui 100%, porque os irmãos estão orando, não estão? Glória a Deus, isso é bom. Tá? Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo de número 3. Deus nos direcionou a falar com os irmãos acerca de vocação e chamado, através do chamado de Moisés. Êxodo, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Êxodo 3, capítulo de número 3, versículo de número 1. Diz assim o texto sagrado: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Moriá. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Curiosidade. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, versículo 7, Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o clamor por causa dos seus opressores, e conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrar-o da mão dos egípcios, para os fazer subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, vocês me servirão a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vocês, eles me perguntarão e dirão: Qual é o seu nome? O que eu lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vocês. Amém. A vida de Moisés é uma vida que já iniciou com sinais claros de que ele era um homem escolhido de Deus. Ele nasceu em um período onde o faraó, o rei do Egito, ele assinou um decreto que dizia que todas as crianças israelitas deveriam ser mortas, aqueles que eram homens. Porém, a Bíblia vai dizer que o agir de Deus foi tão grande na vida de Moisés, que além dele não ser morto, a sua mãe ainda recebeu salário para o criar desde os primeiros anos de idade. Era muito Deus na vida desse homem. Era muito claro os sinais de Deus na vida dele. Porém, Moisés, ele cresce no palácio de Faraó. Ele cresce como um príncipe do Egito.
E segundo Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, ele cresce sendo educado em todas as ciências do Egito. Moisés era um homem extremamente intelectual. Moisés é um homem que conhecia de geometria, que conhecia de aritmética, que conhecia de geologia, que conhecia de filosofia, que conhecia de engenharia, que conhecia de arquitetura, que conhecia de música, porque todas essas ciências eram ensinadas no Egito para o povo do alto padrão, da alta classe, ainda mais para quem estava dentro do palácio de Faraó. Era um homem intelectualmente muito bem capacitado. Porém, Moisés, ele intentou no seu coração agora tentar se apresentar aos seus irmãos israelitas que estavam ali cativos no Egito, como se ele fosse o libertador do povo de Israel no Egito. Nesse período ele tinha 40 anos. E Moisés, ele tinha no seu coração que Deus iria usar ele com 40 anos de idade para ser libertador do povo de Israel no Egito. E algumas coisas corroboravam para que Moisés pensasse assim. O historiador Flávio Joséfo vai falar que Moisés, ele era um homem militar de grande fama no meio do Egito. Por volta dos seus 20 anos de idade, o historiador Flávio Joséfo vai dizer que Moisés, ele estava no palácio e todos viram que ele manuseava muito bem a espada. Até que teve uma guerra entre o Egito e a Etiópia. O filho de Faraó era o general de guerra do exército dos egípcios. Só que quando ele foi para a guerra contra a Etiópia, ele perde a guerra. Quando a notícia chega no palácio, Faraó designa agora Moisés para ser o general de guerra na frente do filho de Faraó. General de guerra, Moisés vai para a frente da batalha e ele vence a batalha contra os etíopes. Isso faz com que Moisés ganhe fama em meio aos soldados de Faraó. Isso faz que Moisés ganhe fama e credibilidade em meio à corte de Faraó. Era o tempo certo para ele ser libertador do povo de Israel no Egito, segundo a ótica humana. Ele era capacitado intelectualmente. Moisés era um homem de 40 anos de idade, tinha vigor físico, ele tinha moral no exército do Egito, ele tinha moral também no palácio do Faraó e no meio da corte de Faraó. Tudo corroborava para que Moisés viesse a ser o libertador. Só que a Bíblia diz no capítulo 2 que quando ele vai para a terra de Gósen, onde estão os seus irmãos israelitas lá, ele vê que um egípcio está espancando um israelita. Ele olha para um lado, olha para o outro, mata o egípcio e esconde ele debaixo da terra. No outro dia, 2 egípcios estavam brigando. E ele, com o coração na maior boa intenção, tenta ali separar os 2 israelitas que estavam brigando. E um dos israelitas olha para Moisés e diz assim: quem colocou você diante de nós como juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Naquele exato momento, o plano de Moisés de ser o libertador de Israel no Egito vai por água abaixo. Porque além dos seus irmãos não aceitaram, os seus irmãos ainda levaram a notícia para Faraó que Moisés tinha matado um egípcio. E Faraó agora passa a perseguir e tentar matar Moisés. Ele tinha 40 anos de idade, ele tinha possibilidades de ser libertador, ele tinha todas as probabilidades de ser libertador, mas ele sai do Egito frustrado e tem que fugir para não morrer para a terra de Midian. Na terra de Midian ele casa com Zípora e ele tem agora o seu sogro Jetro. Passa 40 anos e depois de 40 anos agora Moisés tem 80 anos de idade. Com 80 anos de idade, Moisés já não tem mais vigor físico para manusear a espada. Com 80 anos de idade, Moisés já não tem mais moral com o exército dos egípcios. Com 80 anos de idade, Moisés já não tem mais moral na corte de Faraó. Com 80 anos de idade, Moisés já não acreditava nem nele mesmo. A Bíblia vai dizer que o próprio Moisés, ele não tinha nem liberdade financeira. A Bíblia vai dizer no capítulo 4, versículo 1, que para sair de casa, ele tem que pedir a autorização do seu sogro. Meu Deus do céu, que vida derrotada. 80 anos de idade e não tem liberdade. Esse era Moisés. Ele agora vai de príncipe palaciano
a pastor de ovelhas no deserto. Ovelhas que nem dele eram ovelhas do seu sogro. Ele não tinha posses, ele não tinha nada. Ele não tinha mais possibilidade de ser libertador do povo de Israel no Egito. Ele não tinha mais probabilidade de ser libertador do povo de Israel do Egito. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele está com 80 anos, peregrinando no deserto, ele vai para o lado ocidental, provavelmente um percurso onde ele era acostumado a percorrer com as ovelhas. Quando ele chega no Monte Horebe, no monte que vai ser chamado Monte de Deus, Deus aparece para Moisés em meio a uma chama de uma sarça ardente como um anjo, e Deus agora chama Moisés para ser libertador do povo de Israel no Egito. Só que o panorama é: por que Deus não chamou Moisés quando tinha possibilidade e probabilidade? Por que Deus não chamou Moisés quando ele tinha 40 anos de idade, vigor físico, tinha moral com o exército de Faraó, tinha moral na corte de Faraó? Por que Deus não chamou Moisés quando ele tinha todas as chances de ser, segundo a ótica humana, libertador do povo de Israel no Egito? Mas Deus contraria a ótica humana e chama Moisés com 80 anos de idade. É um homem fadigado, é um homem velho, é um homem que não tem nenhuma chance de ser libertador, não tem possibilidade, não tem probabilidade, ele não tem moral, ele não acredita nem em si mesmo, mas é nessa hora que Deus chama. O que Deus estava querendo mostrar para Moisés? Deus estava querendo mostrar para Moisés que ele é um Deus que não depende de possibilidade. Deus estava querendo mostrar para Moisés que ele é um Deus que não depende de probabilidade. Deus depende unicamente da sua própria vontade. Era Deus falando para Moisés: Moisés, eu não vou te usar com 40 anos, vou te usar com 80. Quando você nem mesmo acredita em você, eu vou te chamar para ser libertador, para mostrar para você e para o mundo que eu não dependo de probabilidade, eu não estou aquém a estatística, eu dependo da minha própria vontade. A própria vontade de Deus, soberana. Entenda uma coisa: a questão não é se é provável ou não, a questão não é se é possível ou não, a questão é se Deus quer. Se Deus quer, Ele chama. E se Ele chama, passa a ser provável. Se Ele chama, passa a ser provável. Se Ele chama, passa a ser possível. A questão não é se é provável ou não, se é possível ou não. A questão é se Deus quer. Se Deus quiser e te chamou, pode ir. Se Deus quiser e te chamou, vai. Se Deus quiser e te chamou, vai com força. Porque o Deus que nos chama é o Deus que criou o mundo sem ter matéria-prima. Ele fez tudo do nada. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Ele trouxe as coisas à existência da onde não existia. É o Deus que não depende de possibilidade, meu irmão. É o Deus que não depende de probabilidade. Ele depende da sua própria vontade. Quando Ele quis fazer o mundo, Ele não olhou se era provável, Ele não olhou se era possível. Ele disse: haja, 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 haja. Glória. Esse é o Deus que te chamou. Esse é o Deus que te deu uma vocação. Nunca mais coloque na sua língua palavras que dizem assim: será que vai dar certo? Será que é possível? Será que é provável? O Deus que você serve não depende de estatística. O Deus que você serve não depende de possibilidade e de probabilidade. Ele depende da sua própria vontade. Ele agora chama Moisés. E quando ele chama Moisés, ele aparece de forma gloriosa em uma sarça ardente. Entenda uma coisa: essa aparição de Deus como um anjo em forma de fogo no meio da sarça ardente é uma aparição que na Bíblia só registra uma vez no chamado de Moisés. Não existe outra aparição assim na Bíblia. É só aqui em Êxodo capítulo 3, versículo de número 2. É uma aparição única para um chamado único. E sabe o que Deus estava mostrando para Moisés? Eu chamo e manifesto-me de forma diferente para quem eu tenho um chamado diferente. Repare uma coisa: quando Deus chama Abraão só pela voz, não aparece. Êxodo
Gênesis capítulo de número 12, verso de número 1. Deus fala com Abraão, ele não aparece a Abraão. Mas quando Deus chama Moisés, ele fala com Moisés e aparece para Moisés. Porque Abraão, ele tinha como chamado ser aquele que iria iniciar a nação. Já Moisés tinha como chamado aquele que iria ser o libertador e o legislador da nação. Chamado diferente, propósito diferente, manifestações diferentes na hora que chamou. Tem muita gente no nosso meio que é frustrado, porque Deus se manifestou de uma forma para um e não se manifestou para ele. Porque Deus chamou um de uma forma e não chamou ele da mesma forma. Porque um tem mais visibilidade e ele ainda não tem visibilidade. Entenda uma coisa, para quem Deus chama para propósitos diferentes, ele se manifesta de forma diferente. Levante a sua mão, dê graças a Deus pela forma com que Deus se manifestou para você. É única! É única! Só que entenda uma outra coisa. Deus é um Deus extremamente didático. E ele vai se manifestar para nós de forma progressiva. Repita comigo, forma progressiva. Pouco a pouco. Ele se manifesta para Moisés em uma sarça ardente, no meio de um grande monte. Porque Moisés ali estava tendo o primeiro contato com Deus. Moisés ainda não tinha intimidade com Deus. Moisés ainda não conhecia direito a Deus. Então Deus se manifesta em uma sarça no meio do monte. Só que o tempo vai se passando. A Bíblia vai dizer que agora Deus começa a se relacionar com Moisés. Ele chama Moisés e diz, Moisés, põe a mão no peito. Quando a mão colocava-se no peito, ficava leprosa. Quando tirava a mão do peito, a mão deixava de ser leprosa. Deus fala para Moisés, Moisés, que tem na sua mão um cajado. Ele era pastor de ovelha. Joga o cajado na mão. Jogou o cajado no chão. Quando jogou no chão, virou cobra. Agora pega e vira cajado de novo. O que Deus está fazendo? Criando vínculos de relacionamento com Moisés. Moisés agora é usado 6 vezes para ir até Faraó e proclamar para Faraó libertar o povo do cativeiro do Egito. Ele viu o mar vermelho se abrir. Ele viu Deus mandando pão do céu. Agora se estabeleceu um vínculo de relacionamento, um vínculo de intimidade. Quando chega no capítulo 19 de Êxodo, Deus chama Moisés para o mesmo monte. Só que agora não é uma sarça que está pegando fogo, é o monte inteiro que fumega. Por quê? Porque quanto maior o nível de intimidade, maior é o nível da revelação de Deus. Quanto maior o nível da intimidade, maior é o nível da manifestação de Deus na nossa vida. Nós estamos acostumados a ter grandes expectativas em Deus, mas as nossas expectativas, elas ficam muito abaixo da nossa intimidade. Nós estamos acostumado a esperar manifestações gloriosas de Deus na nossa vida, mas o problema é que a nossa expectativa está muito aquém da nossa intimidade. Quer ter manifestação gloriosa de Deus na sua vida? Tenha intimidade com Deus, invista na intimidade, porque quanto maior o nível da intimidade, maior é o nível da revelação de Deus na sua vida. Deus se revela gloriosa para os íntimos. Se você tem preguiça de buscar intimidade, não exija de Deus manifestação gloriosa. Se você tem preguiça de se aprofundar e buscar a Deus, não tenha grandes expectativas, porque Ele se manifesta de forma gloriosa para aqueles que são íntimos dEle. Só que entenda uma coisa, Ele chama Moisés. Moisés olha e não era comum. Isso daqui não é um fenômeno natural, é um fenômeno sobrenatural. Moisés olha a sarça ardendo em fogo e o fogo não consumia. Moisés agora, por curiosidade, entenda isso, por curiosidade, versículo de número 3, ele dirá assim, eu irei para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Era curiosidade. Então ele se aproxima de Deus, não reconhecendo quem estava naquela manifestação. Ele se aproxima de Deus por pura curiosidade. Só que quando Deus fala do meio da sarça, quando a voz de Deus ecoa do meio da sarça, aquilo que era curiosidade vira temor, a ponto de Moisés cobrir o rosto para não ver a manifestação da sarça. O que aconteceu entre a curiosidade e temor? Ele ouviu a palavra.
A palavra de Deus gerou temor no coração de Moisés. A palavra que saiu da sarça gerou no coração de Moisés temor de Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para você aqui esta noite. Se Deus se manifestou na sarça, o mesmo Deus que se manifesta na sarça, se manifesta na minha e na sua vida. E quando Deus se manifesta na minha e na sua vida, as pessoas querem saber o que é isso que você tem. E elas vêm até você por curiosidade. Elas vêm até você por seu testemunho. A tua forma de agir, a tua forma de falar, a tua forma de resolver problema é diferente. Por quê? Porque Deus se manifesta na sua vida. Só que isso não é suficiente para que você gere fruto e ganhe pessoas para o Senhor. O problema é, tem muita gente que tem bom testemunho, mas não tem impacto na vida de ninguém. Por quê? Porque quando as pessoas se aproximam dela por curiosidade, para querer saber quem é o Deus que ela serve, a voz que ecoou da sarça não ecoa da vida dela. Não basta só ter um bom testemunho. Não basta só ter uma atitude aplausível diante do mundo, não. Mas quando o mundo chegar até você para querer saber quem é o Deus que você serve, a voz da sarça tem que ecoar da sua boca. Se não houver voz, não há temor. Se não houver palavra, não há conversão. Não basta somente ser bonitinho, ser crente, não falar palavrão, não bebe, não fuma, não faz nada. Isso não vai transformar a vida. O que vai transformar a vida é quando a pessoa chegar em você, sarça ardente, com curiosidade, mas quando ela parar na tua frente, dentro de você vai ecoar a palavra, dentro de você vai ecoar a mesma voz que ecoou da sarça. Isso gera temor no coração, isso faz pecador se arrepender. É para esse chamado que Deus te chamou. Não ache que o seu bom testemunho vai mudar a vida de alguém. Se você não fazer a voz da sarça ecoar na sua vida, na vida do seu próximo, você vai ser, como diria minha avó, não fede e nem cheira. Tem um monte de crente aí nas empresas. Tem um monte de crente aí na rua. Você olha, eu até falo, é mais crente do que eu. Mas chega e faz uma pergunta bíblica. O básico ele não sabe. É sarça. Está cheio da presença, mas não tem voz que ecoa. É sarça, está pegando fogo, chama atenção, as pessoas vão até ele, aponta ele e fala, meu Deus, que homem crente, meu Deus, que mulher crente, vou conhecer o Deus desse cara, vou conhecer o Deus dessa mulher. Quando chega frente a frente, não tem voz ecoando. Isso é um problema. Então Moisés, ele não foi transformado pela visão da sarça, não. Ele foi transformado pela voz que vinha da sarça. Se não tiver palavra de Deus na sua boca, não haverá transformação nas pessoas que estão na sua volta. Não basta bom testemunho, tem que ter palavra. Só que entenda uma coisa, ele chega por curiosidade e a palavra gera temor. Só que tem uma coisa aqui que é muito importante. Porque quando Deus se manifesta no Monte Horebe, Moisés, ele era peregrino das ovelhas. Provavelmente ele já tinha ido naquele monte várias vezes. Só que quando ele vê a manifestação da sarça e ele tenta a aproximação por curiosidade da presença de Deus, Deus brada e fala assim, Moisés, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar aqui agora é terra santa. Repare que aquele monte, antes da manifestação de Deus, era só um monte. Mas a Deus agora fala para Moisés, dizendo assim, Moisés, antes você já subiu esse monte várias vezes. Esse monte antes era só mais um monte. Mas agora que eu me manifestei, não é só mais um monte, é lugar de culto. Não é só mais um monte, é terra santa. E no lugar onde Deus se manifesta, tem que ter reverência. No lugar onde Deus se manifesta, tem que ter respeito. No lugar onde Deus se manifesta, tem que ter santidade. Mas tem uma coisa aqui nesse texto que mexe com a minha alma. Porque se o lugar onde Deus se manifestou uma vez já virou lugar santo, imagina o lugar onde Deus habita. Se o lugar onde Deus uma vez só se manifestou tinha que ter reverência, respeito, santidade, imagina o lugar onde Deus habita. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ele vai dizer assim, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito de Deus.
Pedro, sabendo disso, vai dizer na primeira carta, capítulo 1, versículo 16, sede santo, porque Deus é santo, sede santo, porque Deus é santo. Nós somos templos do Senhor, e Ele não habita, Ele não manifesta em nós uma vez, não. Ele habita dentro de nós, é por isso que Ele exige santidade de nós. Seja santo na sua forma de enxergar. Seja santo na sua forma de pensar. Seja santo na sua forma de falar. Seja santo quando você estiver rolando a timeline. Seja santo quando você estiver com o controle na mão. Seja santo nos seus negócios. Seja santo. Você é templo de Deus. E se Deus exige santidade de um lugar onde Ele se manifestou somente uma vez, ainda mais do lugar onde Deus habita. Santidade. Santidade. Só que entenda isso. Deus agora se manifesta para Moisés. E Ele dá todas essas mensagens. Moisés, eu não te frustrei porque eu quis, mas eu queria mostrar para você que eu não dependo de possibilidade. Moisés, você veio como curioso, mas é minha palavra que te gera temor. Moisés, me manifestei de forma diferente porque eu tenho um chamado com você diferente. Moisés, você agora está vendo sua sarça porque você ainda não tem intimidade, mas logo logo você vai ver todo esse monte aqui fumegar em fogo. Mais uma vez, Moisés, se você entendeu que o lugar onde eu piso é santo e você tem que tirar as sandálias, fique sabendo que logo logo eu vou habitar em templo que não é feito por mãos humanas, e esse lugar tem que ser santo. Só que entenda uma coisa, verso de número 8. O texto diz assim, versículo 7, o texto diz assim: quando Deus se apresenta para Moisés, e ele tem toda essa manifestação gloriosa, ele fala para Moisés assim: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu conheci o seu sofrimento. Repare uma coisa, Deus não está alienado aos nossos sofrimentos. Deus não está alienado às nossas tribulações. Deus não está alienado às coisas más e ruins que acontecem no nosso dia a dia. Ele diz para Moisés e diz para nós: eu vi, e eu não só vi, eu ouvi, e não só vi e ouvi, eu conheci. A expressão aqui conhecer, não é conhecer porque ele viu, não é conhecer porque ele ouviu, é conhecer porque ele está sentindo a nossa dor, é conhecer porque ele está sentindo o nosso sofrimento. Deus não está alienado às nossas mazelas. Deus não está alienado às nossas tribulações. Ele vê, Ele ouve e Ele conhece. Ele vê, Ele ouve e Ele conhece. Ele sente. Ele compartilha das nossas dores. A ponto que se um dia você foi injustiçado no seu trabalho, era como se a injustiça fosse feita para o próprio Deus. É como se você fosse enrolado em um negócio, mas era como aquele negociador tivesse enrolado o próprio Deus. Ele sente os nossos sofrimentos, Ele sente as nossas mazelas, Ele sente as nossas dores. Só que tem uma coisa, Ele não somente vê, Ele não somente ouve, Ele não somente conhece, mas Ele desce. E eu poderia aplicar isso na sua vida no tempo presente, mas eu quero levar você num outro nível, num outro patamar. Porque Ele pode descer no seu sofrimento presente? Pode. Ele pode descer ainda hoje? Pode. Ele pode descer agora, em meia palavra, fazer um milagre? Pode. Ele pode descer agora, em meio aos seus sofrimentos, e sanar aquilo que traz tristeza no seu coração. Mas eu quero que você vá para um outro patamar. Eu não quero que você pense somente no sofrimento desse tempo presente. Eu quero que você entenda que Deus quer descer no sofrimento eterno que gera na sua vida. Olha a expressão que o texto bíblico vai dizer no versículo de número 8 do capítulo 3. Eu desci para fazer vocês subir. Isso não é qualquer coisa. Eu desço para fazer vocês subir. E ele vai dizer, subir para onde? Subir para a Nova Canaã. Subir para uma terra que mana leite e mel. Subir para uma terra abundante, espaçosa, larga. Eu vou descer, fazer vocês subir, para vocês habitarem em um lugar que vocês nunca habitaram. Isso aqui não está falando só de coisa temporal. Isso aqui está falando de coisa eterna.
A expressão de Deus descer aparece algumas vezes na Bíblia. Gênesis capítulo 3, Deus desce para se relacionar com o homem, com Adão. Gênesis capítulo de número 11, Deus desce para ver o povo que estava construindo a torre de Babel em rebelião contra Deus. Deus desce para julgar o povo e espalhar o povo. Primeiro Deus desce para se relacionar, depois Deus desce para julgar. Mas no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, Deus desce para consagrar. Primeiro ele desce para se relacionar, depois ele desce para julgar, depois ele desce para se consagrar. Mas em João, capítulo de número 1, vai dizer assim: o verbo se fez carne e ele habitou no meio de nós. Deus agora não desceu para se relacionar, Deus agora não desceu para julgar, Deus agora não desceu para consagrar, Deus desceu na pessoa do Filho Jesus Cristo para salvar. Para salvar. Coisa gloriosa acontece quando Deus desce. Expectativas grandes estão no nosso coração quando Deus desce. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer para nós que Deus vai descer pela última vez na terra. Lá em Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo de número 16, ele vai dizer assim: e o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, no soar da trombeta de Deus. E o que ele vai fazer quando ele descer? Ele vai descer para fazer a gente subir. Ele vai descer para fazer a gente subir. Ele vai descer para fazer a gente subir. Não é sobre Deus sanar o sofrimento momentâneo, é sobre Deus sanar sofrimento eterno. É por isso que Paulo diz: as aflições deste mundo não se comparam. Não se compara quando Deus descer. Não se compara quando Deus descer. Não se compara com a glória que vai vir quando Deus descer. O povo viu Deus descer para fazer ele subir para estar na Canaã terrena. Mas nós vamos ver Jesus descer para fazer a gente subir para Jerusalém celestial. Deus pode não descer nos seus problemas hoje, mas Ele vai descer no grande dia do Senhor para sanar todos os problemas da sua vida. Deus pode fazer com que você tenha um espinho na carne, uma enfermidade, como o apóstolo Paulo, mas um dia Ele vai descer para sanar, não os problemas só terrenos, mas para sanar os problemas de toda a eternidade. Coisa gloriosa é quando Deus desce. Coisa gloriosa é quando Deus desce, pastor. Só que olha o que vai acontecer. Isso daqui, meu filho, se eu sou Moisés, já estou prostrado no chão, chorando, sem ter força no pé e nas pernas, sem ter o que falar. Só que entenda, vocês aprenderam aqui nas aulas de terça que grandes homens de Deus tinham grandes corações duros também. Moisés era um deles. Depois de tudo isso que Deus faz, depois de tudo isso que Deus fala para Moisés assim: Moisés, vai até Faraó e fala para ele, para libertar o meu povo do Egito. Meu irmão, se sou eu já estou lá no Egito. Se sou eu, já estou lá, Wesley. Eu não vou nem esperar ele terminar de falar, eu já estou lá. Tudo isso, eu já estou lá. Só que Moisés vai falar assim: quem sou eu? Para libertar o povo de Israel do Egito. Quem sou eu para me apresentar para Faraó? Quem sou eu? Tenho 80 anos de idade, sou velho, não consigo manusear uma espada, só segurar um cajado. Quem sou eu? Eu não tenho nem independência, moro na casa do sogro. Quem sou eu? Não tenho nem bem material, eu pastorei as ovelhas do meu sogro. Quem sou eu? Aí Deus fala para ele: eu serei contigo. Sabe o que Deus estava dizendo? Chamado não é sobre você, mas sobre o Deus que está sobre você. Chamado não é sobre a sua capacidade, mas é o Deus que te dá a capacidade. Chamado não é sobre a sua perfeição, mas o Deus que te usa mesmo em meio às suas imperfeições. Deus não depende de nós. Deus não depende da sua capacidade. Se Ele tiver um chamado com você, Ele mesmo te capacita. Vou deixar isso bem claro. Jesus no mar da Galileia, Lucas capítulo número 5, ele se encontra com Pedro, chama Pedro, dá um chamado, uma vocação para Pedro. Qual é o chamado? Qual é a vocação? Você será pescador de homens. Pedro, durante 3 anos, dá várias mancadas com Jesus.
A última e a pior, ele nega Jesus. Ele trai Jesus. Ele trai a confiança de Jesus. Na ótica humana, quem vai querer um traidor e alguém que te nega dentro do seu grupo específico de elite de discípulos? Ninguém. Só que agora Jesus aparece no mesmo mar que ele fez o primeiro chamado a segunda vez para Pedro. E quando ele aparece a segunda vez para Pedro, ele diz para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Pedro, ele não conseguia falar que sim. Seria muita cara de pau. Jesus pergunta: tu me amas? E ele responde: apacenta as minhas ovelhas. O primeiro chamado de Pedro foi para ser pescador de homens. Agora Pedro dá uma mancada, nega Jesus. Na ótica humana, exclui ele, risca o nome dele. Só que Jesus, ao invés de excluir, dá mais uma função. Que negócio doido aí. A primeira função, pescador de homens, Pedro trai. Jesus, em vez de excluir, aparece e fala: para eu te mostrar que o chamado não é sobre você, mas sobre eu que te uso, eu não vou só te excluir, mas eu também vou te dar uma outra função. Não vai ser só pescador de homens, não. Vai ser também pastor de ovelhas, para que você e todos entendam que chamado não é sobre você, mas chamado é o Deus que te chamou e quer te usar. Pare de colocar empecilho. Pare de colocar objeções para Deus. Para de dar argumentos para Deus. Não é sobre você. Não é sobre a sua capacidade. Não é sobre a sua inteligência. Não é sobre a sua oratória. Não é sobre o seu canto. Não é sobre a forma como você toca. Não é sobre o seu carisma. É sobre o Deus que está sobre você e te chamou para uma missão. É muito mais do que isso. Só que você acha que Moisés se contentou com isso? Não. Ele vai apresentar mais 3 objeções, mas eu vou falar só de uma e já vou encerrar. Ele vai apresentar mais uma objeção. Ele vai dizer assim: tudo bem, o senhor vai ser comigo, só que tem uma coisa. O povo de Israel está no Egito 400 anos. E eles acostumaram a nomenclaturar os deuses. Então, para separar, distinguir um deus de outro, eles chamam por nomes diferentes. Quando eu chegar lá para apresentar dizendo que o Senhor me enviou aqui, a primeira coisa que eles vão perguntar é: qual que é o nome dele? E o que eu direi? Sabe o que Moisés estava fazendo? Ele estava tratando Deus como se fosse mais um Deus. Todos os deuses têm nome. Qual que é o teu? Todos os deuses nós separamos pelo nome, nomenclaturamos. Qual que é o seu nome? Aí Deus pega e fala para Moisés: Moisés, chega lá, no meio do meu povo, no Egito, e só diz assim: o eu sou me enviou a vocês. Sabe o que Deus estava dizendo? Moisés, não se preocupe em fazer distinção entre eu e os outros deuses. Por quê? Porque os outros deuses não existem. É fruto da imaginação humana. Eu sou. É só eu que sou. Eu sou o único Deus. Eu sou o único Deus verdadeiro. Eu sou o único Deus glorioso. Eu sou o único Deus que pode libertar o meu povo do cativeiro do Egito. Diga para eles que eu sou. Só que isso aqui é muito mais profundo, porque essa expressão eu sou vai ser utilizada várias vezes pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Ele vai dizer: antes de Abraão, eu sou. Ele vai dizer para a mulher samaritana no poço de Jacó, quando ela vai questionar a Jesus: quem é você? Ele fala: eu sou. Ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava trazendo um novo entendimento. Para a objeção de Moisés, Deus fala: eu sou o Deus único. Mas para a objeção perante Jesus, Jesus fala: eu não sou só único, mas eu sou suficiente e sou completo. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Quando você apresentar uma objeção perante Jesus, entenda: Ele é. Olhe para Ele. Olhe para os cravos, olhe para as mãos, olhe para os pés, olhe para a coroa, olhe para o sepulcro vazio. Quem é você diante dele? Ele é. Quem é a sua objeção diante dele? Ele é. Quem é o seu problema diante dele? Ele é. Quem é a sua dificuldade diante dele? Ele é. Ele é.
Não existe objeção. Quando nós estamos diante do Cristo ressurreto, não existe objeção. Ele simplesmente é. Tarcísio, mas está difícil. Ele é. Tarcísio, mas eu não me sinto tão vocacionado assim, mas Deus me deu o dom. Ele é, filho. Ele é. Não perde tempo, não. Para com as objeções. Se posiciona e levante a mão como o profeta Isaías. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus tem grandes coisas para fazer. Isso não é palavra de profecia aleatória, não. Deus tem grandes coisas para fazer no meio dessa igreja. Eu tenho orado por essa igreja mais do que eu oro por mim mesmo. E Deus vai fazer algo tremendo e poderoso se você acreditar no chamado que Ele tem na sua vida. Se você acreditar que o Cristo ressurreto vai ficar pequeno o bairro da Vila Primavera, vai ficar pequeno o bairro da Vila Formosa, vai ficar pequena a Zona Leste para aquilo que o Deus, que não depende de possibilidade, que não depende de probabilidade, que depende da sua própria vontade, vai fazer no meio desta igreja. E as palmas louvam ao Senhor. Que Deus abençoe.